Bom dia, oitavo ano, de novo nós aqui, né? Hoje nós temos duas aulas, uma de inglês e uma de português. Hoje eu não esqueci, não me atrapalhei com o horário, tá? Nós vamos dar continuidade então à apostila, página 38, tá? Nós vamos continuar aqui com a notícia 2, tá? Nós vamos ler aqui a notícia 2 e fazer as atividades respectivas a essa notícia, tá bom? Com astronauta e maioria de mulheres, Espanha apresenta novo gabinete. Então, ainda falando lá sobre aquele assunto, né, da nomeação do premier Pedro Sánchez sobre a nomeação lá das 11 ministras, né, no governo dele. Então, Pedro Sánchez anunciou nesta quarta-feira os nomes dos ministros de seu governo. Então, nós temos ali a foto dele, né, com a legenda, e a notícia diz o seguinte: o novo primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, apresentou nesta quarta-feira, dia 6, os nomes que irão fazer parte de seu novo governo. E pela primeira vez na história do país, desde a redemocratização, a maioria do gabinete será formada por mulheres. Ao todo, serão 6 homens e 11 mulheres na equipe, sendo que algumas delas ocuparão postos-chave, como a socialista Carmen Calvo, vice-primeira-ministra, e a promotora Dolores Delgado, que vai cuidar do Ministério da Justiça. O gabinete também tem nomes com passagens por órgãos da União Europeia, incluindo o ex-presidente do Parlamento Europeu, Josep Borrell, que comandará a pasta de Relações Exteriores, e a diretora orçamentária do bloco, Nadia Calvino, nova responsável pela economia. Também fará parte da equipe o primeiro astronauta do país, Pedro Duque, que será ministro da Ciência, Inovação e Universidades. Todos são muito qualificados, trazem a vocação para o serviço público e refletem o melhor da Espanha, disse Sánchez, 46 anos, em entrevista na qual apresentou o grupo. Após ser derrotado por 2 vezes em eleições, Sánchez enfim alcançou o cargo de premier na última sexta-feira, 1º, após o parlamento aprovar uma moção de desconfiança contra o então premier Mariano Rajoy, do conservador Partido Popular. Parte dos partidos que apoiaram a moção, entre eles o esquerdista Podemos, não ganhou cargos no novo gabinete, já que Sánchez optou por indicar nomes de seus correligionários e do PSOE, partido de centro-esquerda. Então, olha só, nós vamos comparar agora o título das duas notícias, tá? Aqui na página 39, exercício 20. A notícia 1, matriarcado pró-europeu. Notícia 2, com astronauta e maioria de mulheres, Espanha apresenta novo gabinete. Qual o título dá maior importância à presença das mulheres no ministério? Óbvio que é o título da notícia 1, né? Porque aqui, ó, é uma notícia também relacionada com aquele assunto, mas vocês vejam que ele dá pouca ênfase, né, à questão da nomeação de 11 mulheres, né? Ao contrário da primeira. Já a gente consegue analisar isso pelo título. Então, vocês vão colocar lá na resposta o título da notícia 1, vírgula, pois apresenta o fato como se a Espanha fosse um regime político em que o poder está nas mãos das mulheres. Abre parênteses, definição de matriarcado. Fecha parênteses. Ok? Ponto. A notícia 2 não dá tanta importância à presença das mulheres, pois destacou que o ministro tem até um astronauta e que, de certo modo, coloca em segundo plano a maioria das mulheres que compõem o seu gabinete. Ok? Então, vocês vão pausando, voltando aí para pegar a resposta, tá? Até porque, ó, a gente pode perceber que nesse texto 2 a gente não tem nem imagem das mulheres, né? O que acontece lá no texto 1,
né? Que a gente tem aqui, ó, a foto de todas as mulheres, certo? Então, essa é a notícia 1, tá? Que a gente leu aqui, né? Eles trazem aqui, mas essa ali é a página da notícia 1. Questão 21. Compare os trechos dos dois textos transcritos abaixo. O novo presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, apresentou ontem os nomes que irão compor seu gabinete, com uma ampla maioria feminina ocupando cargos da linha de frente do time pela primeira vez na história do país. Notícia 2. Pela primeira vez na história do país, desde a redemocratização, a maioria do gabinete será formado por mulheres. Há diferença entre dizer uma ampla maioria e a maioria? Há, né? Sim, há diferença. Aí vocês vão colocar entre aspas. Ampla maioria ressalta que não se trata de uma maioria simples, mas de uma maioria significativa. Certo? Porque, ó, quando é uma maioria simples, é 50% mais um. A maioria é de mulheres. Então, se são 10 ministérios, então são 6 de mulheres, tá? A maioria é 50% mais um, tá? Nesse caso, é uma ampla maioria, certo? Por quê? Eram 17 ministérios, só de mulheres são 11. Então, são mais do que a maioria. Mais do que a metade, tá? Letra B. Aqui nós temos duas frases também para comparar, ó. Uma ampla maioria feminina ocupando cargos da linha de frente do time pela primeira vez na história do país. Notícia 2. A maioria do gabinete será formada por mulheres. Qual delas confere mais protagonismo às mulheres? Por quê? A notícia 1 de novo, tá? Ó, além de usar o adjetivo ampla, coloque entre aspas. Então, além de usar o adjetivo ampla para qualificar maioria, também entre aspas. A relação entre sujeito e verbo é diferente nos dois contextos. Ó, uma ampla maioria feminina ocupando cargos na linha de frente, enquanto a maioria do gabinete, certo? Então, ponto daí, tá? Entre sujeito e verbo é diferente nos dois contextos, ponto. Na notícia 1, vírgula, o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Ponto. Na notícia 2, o agente da ação é deslocado para o final da oração e, portanto, perde visibilidade. Ó, na notícia 1, o feminina tá aqui, ó, né? Ó, uma ampla maioria feminina ocupando cargos na linha de frente pela primeira vez. Então, ele já começa a frase, o termo mulheres, feminino, está no começo, está no sujeito. Já na segunda frase, ele está lá no final, ó, por mulheres. Então, perde essa visibilidade aqui, como está na resposta, tá? Questão 22. Preencha com um X as colunas do quadro a seguir com base em sua leitura das duas notícias. Dá ênfase ao protagonismo das mulheres. Notícia 1. Aborda a participação feminina de modo mais aprofundado. Notícia 1. Aborda a participação feminina de maneira mais superficial. Notícia 2. Cita especialistas ouvidos pela reportagem. Notícia 2. Escrita em terceira pessoa. As duas. Notícia 1 e notícia 2. Porque notícia não é escrita em primeira pessoa, né? Apresenta o ponto de vista do jornalista sobre o fato noticiado. Nenhuma, tá? Porque em uma notícia, o jornalista não pode expor a sua opinião, tá?
E a questão 23 é uma questão pessoal, tá? De qual notícia você gostou mais e por quê? Certo? Então, vocês respondam para mim aí a questão 23, tá? E quando vocês concluírem, vocês mandem a foto para mim dessas páginas aí da aula 13 com a questão 23 respondida, tá? Hoje a nossa aula vai ser mais curtinha, tá? Até porque é só uma aula, tá? Eu vou iniciar com as vozes verbais na próxima aula, ok? Um beijo para vocês então e até a próxima.